Então, gente, para quem chegou agora, né, o nosso convidado é o professor Fábio Ataíde. Quem não conhece, ele é especialista aí na tecnologia. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente, né, como que podemos beneficiar as nossas pacientes com a saúde reprodutiva utilizando aí da eletroacupuntura, né? Fábio, fala para a gente aí, se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Bom, meu nome é Fábio, eu sou fisioterapeuta de formação, quase desde sempre aí trabalho com acupuntura e sou um fanzaço de tecnologias e por isso eu escolhi a eletroacupuntura e laser acupuntura para trabalhar com uma forma mais intensa, né? E é Aham. o que eu vivo, respiro, ensino e pratico na minha Verdade. prática clínica. É verdade. E a gente fica curiosa para saber como que foi o seu primeiro contato com a eletroacupuntura. Conta pra gente aí. Essa história é muito boa. Tem um amigo que ele, sempre que ele me encontra, ele lembra dessa história. A minha primeira aula de eletroacupuntura, eu queimei um equipamento de eletroacupuntura. Como assim? Eu liguei na tomada e ele simplesmente alguém tinha mudado, foi na pós-graduação isso, e ele tinha mudado alguém mudou a voltagem do equipamento e eu botei na tomada lá e torrou. Mas depois que eu usei a eletroacupuntura direitinho, comecei a ter bons resultados. E Aham. comecei a me interessar e buscar mais informação nisso, né? Em 2013 fui estudar eletroacupuntura na Inglaterra, e sempre buscando coisas diferentes na China também, né? Já fui 3 vezes, então buscando uma amplitude maior do recurso aí. Isso. E para quem está chegando agora, que ainda não conhece, né, um pouquinho mais sobre a eletro, faz para a gente só um paralelo assim da diferença que teria entre a acupuntura tradicional, né, que são as agulhas, com o estímulo da eletroacupuntura. Qual seria a diferença ali para as pessoas que estão chegando agora? A eletroacupuntura ela acaba sendo um estímulo muito mais preciso do que as mãos, né? Então, o que a gente faz com o eletroestimulador muitas vezes não é possível fazer com as mãos. Então, o equipamento de eletroacupuntura ele nos dá muito mais possibilidades de estímulos dos acupontos, né? Eu consigo fazer dispersão, tonificação e harmonização de acupontos, que é o que eu consigo fazer com a minha mão, mas consigo fazer muito mais, né? Consigo ter um estímulo muito preciso para fazer pesquisas, e também consigo potencializar muito meus efeitos terapêuticos, né? E ampliar isso para diversas possibilidades. Uhum. E a gente consegue também, assim, na nossa parte da fertilidade, a gente consegue repetir os protocolos, né? Porque ali eu consigo já ter uma anotação direitinho da frequência, de todo o protocolo que eu usei e na próxima sessão repetir. Já com o estímulo manual, né, o que é o tradicional, a gente não tem como ficar repetindo Exatamente. isso, né? Então isso é bem importante. Exatamente. A eletroacupuntura, ela possibilita esse tipo de questão. Muito embora seja uma grande dificuldade hoje, porque os estudos não são muito bem descritos, É. conforme a descrição dos parâmetros da eletroacupuntura, ela não é muito bem feita. Então, isso acaba sendo uma barreira muitas vezes. Mas a gente, com boa vontade, lá, indo atrás de manual de equipamento, dá sempre certo. É verdade. Então, você poderia falar um pouquinho assim sobre os benefícios em gerais, de uma forma geral, para depois a gente entrar na saúde reprodutiva? De uma forma geral, quais seriam os benefícios da eletroacupuntura em si? Bom, primeiramente, a possibilidade de você potencializar o teu recurso terapêutico, né? Então, ele acaba sendo, por vezes, na maioria dos contextos, muito mais intenso do que um estímulo manual, do que o estímulo manual, né? A gente consegue ter a precisão do estímulo, como no caso aí que a gente falou das pesquisas. Eu consigo ter fenômenos neuroimunomoduladores de uma maneira muito mais intensa do que um estímulo manual, por exemplo. A gente tem um grande potencial analgésico da eletroacupuntura, mas bem importante ressaltar, isso eu sempre falo nos cursos, que é muito importante cuidar com esse aspecto de analgesia, para não vender a analgesia como tratamento, e sim como parte do programa terapêutico, né? Uhum. E a gente consegue ir na raiz dos problemas também com a eletroacupuntura e não ficar só suprimindo percepção dolorosa. Uhum. E sobre. E, Pode e falar? é seguro, é eficiente, né? Aham. E sobre a questão assim de contraindicação. Qual que
sim, o cuidado a mais que os profissionais teriam que ter, né, em utilizar esse recurso. Primeiramente, seriam as contraindicações gerais da... Ô, Fran, vê se aparecer para mim o meu outro WhatsApp aí para você. Ah, Que acho que agora vai rolar o vídeo. apareceu aqui. Que agora acho que minha câmera está funcionando. Você quer sair e entrar no seu? É, Tá, então sai aí, eu vou fechar aqui e você entra no teu. Ele vai voltar aqui, ele vai entrar no Instagram dele, que estava travando, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre eletroacupuntura, principalmente, né, com foco na saúde reprodutiva, na endometriose, na infertilidade, vocês podem colocar aqui abaixo, tá? Então, Priscila, eu te respondendo aqui, eles usam, tá, o eletro lá. Agora o Fábio tá voltando aqui. Vamos ver. Não apareceu. Não, é melhor você aparecer. É melhor você aparecer. Aham. Então, aqui. Ahn, de nada, Priscila. Kelly voltou. Vamos continuar falando aqui sobre a eletroacupuntura na saúde reprodutiva. O professor Fábio já está retornando aqui. pronto, Voltou. voltei. Tá, de contraindicações seriam basicamente contraindicações gerais da eletroterapia, né? A gente não pode realizar nas regiões ou em pacientes com marca-passo, não podemos fazer durante o processo de gestação no abdômen da gestante, por exemplo. Temos que cuidar com pacientes com ressincronizadores, evitar as regiões com placas metálicas, não realizar eletroestimulação, principalmente nesse eixo aqui, né? Da face anterior do pescoço. Uhum. E basicamente é isso, né? É bastante seguro, só precisamos respeitar aí condições de também pacientes instáveis aí, tudo mais, a gente deve evitar, né? Tem que ser um paciente consciente, você não pode fazer numa pessoa inconsciente, né? Uhum. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre pacientes oncológicos. Como que você procede, né? Eu sei que você não atende, mas assim, se tem alguma orientação sobre isso. A oncologia eu considero um assunto muito sério, né? E eu vejo que o acupunturista brasileiro ele acaba muitas vezes querendo surfar ondas, né? Com perdão da palavra, mas como já sabe, eu não atuo em oncologia, porque eu acho que para trabalhar com oncologia a gente precisa ter um treinamento muito específico para saber quando não usar, É, né? É evidente, a eletroacupuntura ela pode ser às vezes boa em dores neuropáticas, mas a gente pode agravar uma dor neuropática se esse recurso for mal elencado. Fora que uhum. ainda tem o contexto do próprio paciente, o contexto da doença do paciente, que pode ser, em algum momento, uma contraindicação. E aí que eu recomendo fortemente o pessoal realizar o curso da professora Ana Cardoso, que vai conseguir estabelecer esses parâmetros de uma maneira mais eficiente. Né? Então, Tá. dá para fazer? Dá para fazer. Mas existe um critério para esse tipo de situação, né? De como elencar este recurso ou não. Tem que ter prudência. Então, até nos meus cursos eu deixo sempre isso muito claro, como eu não tenho um treinamento prévio em oncologia, nem me arrisco a dar pitacos. A gente não pode negligenciar em uma patologia tão severa. Em nenhuma a gente pode negligenciar, mas ali eu acho que as coisas são um pouco mais complicadas. É um grande problema que a gente vê é que a nossa formação ela é geral, né? Então, às vezes, quando Isso, tem casos mais delicados, assim, por exemplo, do câncer e tudo mais, eu, por exemplo, também não pego. Então, é importante ter um treinamento, né, mais aprofundado para trabalhar e também até evitar riscos, né, de processos e tudo mais, que a gente sabe como que é a sim, nossa sim, classe. sim. Então, é bom ter, né, um treinamento. Aqui em Curitiba vai ter o da Ana em setembro. Quem tiver Boa. interesse, depois me envia um direct, que eu sou organizadora dela aqui, vai ter em setembro. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a eletro na questão da endometriose. Como que seria, né, o mecanismo dela? Quais seriam os benefícios na paciente com endometriose?
As vias de ação da acupuntura, de maneira geral, né, nesses casos, e aí a eletroacupuntura entra potencializando e ativando diversas fibras, ela se dá através de modulação do sistema nervoso autonômico. A doutora Stenner, que é professora da escola onde eu estudei na Inglaterra, ela fez alguns trabalhos que foram divisores de água aí na explanação desse tipo de mecanismo, e ela observou que quando a gente estimula principalmente os pontos ali, baço 6 e F3, por exemplo, que estes pontos estão neuroanatomicamente relacionados com os mesmos níveis medulares, ou seja, tem a mesma inervação, vamos dizer assim, que útero e ovário e toda a questão de vísceras baixas. Então, quando eu gero um estímulo periférico, né, no caso de baço 6, F3, e até mesmo pontos regionais, como estômago 28, 29, a gente tem uma resposta autonômica, né, modulação do sistema autonômico. E isso vai afetar diretamente, por exemplo, a questão de circulação sanguínea, né, e melhorando, por exemplo, nutrição do tecido, modulando funções de nervos que estão ali. Na minha prática clínica, eu vejo uma boa eficiência da eletroacupuntura na endometrialgia, né? Já tive pacientes que tiveram que fazer cirurgias para endometriose e que continuaram tendo dores abdominais, principalmente. E a eletroacupuntura, nesse contexto, o que ela vai fazer? Dessa paciente foi o seguinte, o médico removeu todo aquele tecido ectópico ali, né? Só que a gente sabe que quando tem a formação desse tecido, também há a formação de nervos, né? E esses nervos, eles acabam não sendo removidos, vamos dizer assim, e eles ficam ali. Poderia fazer um paralelo grosseiro, quase como se fosse uma dor fantasma, né, de um segmento. Então, aquele nervo continua ali, mandando e sinalizando dores de algo não relacionado já mais a um tecido ectópico. E a eletroacupuntura tem um potencial muito forte de trabalho em cima dessa neuromodulação aí, principalmente em endometrialgias, né? E, óbvio, na prevenção e talvez no tratamento da endometriose. Isso aí. E sobre a questão de frequências, assim, na dor, por exemplo, você recomenda mais a frequência, né, alta ou a frequência mais baixa nesses tipos de dores, assim, de endometriose? Normalmente o tratamento para órgãos, ele trabalha com uma combinação de frequências, né, geralmente frequências mistas. Eu tenho preferido, nesse processo de modulação, e aí a dor vai entrar nesse processo também, fazer uma mista de 2 com 15 Hz, né? E aí usando esses pontos básicos, né, baço 6, F3, estômago 27, 28, e tem resultado incrivelmente bem. Às vezes em uma dor um pouco mais severa, para fazer uma analgesia um pouco mais emergencial, vamos dizer assim, dá para usar uma frequência alta de 80 ou de 100 Hz nos locais de dor, onde a pessoa tem dor na região abdominal, por exemplo. Uma dor aguda, né, de repente ali uma cólica intensa, a gente pode até utilizar dessa frequência mais alta, né? Que é o que normalmente eu faço, né? Na fase 1, que é a fase menstrual, que tem TPM, muitas cólicas, a gente faz com essa frequência mais alta. Sim, sim, sim. É uma forma de modular o segmento conforme a situação que o paciente se encontra, né? A prioridade do momento. E sobre a questão da fertilidade masculina também, você acha que a eletroacupuntura ela pode beneficiar também a questão masculina, já que pode aumentar o aporte sanguíneo e tudo mais ali para ereção e tudo? Bom, aí seria uma questão de opinião e não de evidência, até porque eu não me recordo de ter lido algo na literatura científica aí que aponte para esses lados. É interessante como a gente observa muito mais estudos direcionados para as mulheres, né? Como eu sempre digo, nesses casos a culpa cai sempre no colo da mulher, esquecem que é 50-50. Mas de fato tem pouca coisa, né, que a gente vê, mas eu deduzo que pelos mesmos mecanismos seja possível sim afetar a modulação de sangue, por exemplo. Né? Mas a gente não pode, pelo menos eu não posso afirmar aqui sem ter uma sustentação científica para isso. Né? Hoje as pesquisas ficam mais na questão da mulher, né? Eu acho que é porque tem tantas desordens femininas, né? TPM, endometriose, baixa reserva ovariana, que às vezes as referências para os homens são restritas, né? Então, até porque os homens procuram menos, né, os cuidados, então também... Eu acho que isso acaba sendo um grande erro, porque
A gente vê que nem sempre é a mulher, na maioria, aliás, né, é como eu disse, é 50-50, e jogar 90% da responsabilidade só nas mulheres, eu acho muito complicado isso. Porque os homens têm um perfil de vida muito mais, vamos dizer assim, desregrado do que a mulher. O homem, a gente sabe em consultório, nós temos muito mais pacientes mulheres do que homens, né? O homem demora muito a buscar ajuda. Enfim, acho que a mulher já tem uma tendência de se cuidar mais de alimentação, muito embora os homens hoje façam isso bastante. Mas nós vemos que somos mais presentes no público feminino, né? O homem, ele acha que ele não tem muita responsabilidade. É, é verdade. E sobre a questão você já pegou alguns pacientes com síndrome do ovário policístico e tudo mais? Você já teve algum resultado com a eletro? Já, isso é uma questão frequente, seja como não só pacientes que vêm com essa queixa, mas também pacientes que têm outras queixas associadas. Até na prova que eu fiz recentemente lá da Sociedade Britânica, um dos meus estudos de caso foi de uma paciente que tinha ovário policístico e endometriose, só que a queixa principal dela era enxaqueca. E quando ela tinha muita dor abdominal, disparava enxaqueca. Deixava ela toda sensível. Então, muitas vezes, o meu atendimento com ela, e boa parte do tratamento que eu fiz com ela de raiz, envolvia trabalhar e manejar esse tipo de condição, né? E deu um sucesso muito grande, assim, porque até então ela nunca tinha sido tratada sob essa perspectiva. Até com outros tratamentos de acupuntura, ela foi tratada como cefaleias ou como enxaquecas clássicas, e estavam esquecendo das questões periféricas. Então, esse foi um caso que me marcou muito, porque eu usei muito pouca conduta, efetivamente, de enxaqueca e muito mais pensando em ovário policístico e endometriose. Pois essa é a importância de trabalhar o paciente, né, e ver todas as queixas. Eu vejo que muitas pacientes, no meu caso, assim, tem enxaqueca logo no período da TPM, né? Tem cólica e vem a enxaqueca. Então, a gente trabalha também a enxaqueca, mas a cólica trabalha o paciente como um todo, né? Que se a gente focar só ali na enxaqueca, a gente vai estar fazendo um tratamento meio que alopático, que foge da visão da medicina chinesa. Exatamente. Eu acho que o grande diferencial desse tipo de terapia que a gente trabalha é justamente o ver o ser humano como um todo, né? E não em partes autônomas, separadas, porque senão realmente não me parece ser muito coerente, né? Tem que olhar o contexto ali. E já tive, sim, outras pacientes ali. Teve uma paciente que veio por essa queixa no final do tratamento, vamos dizer assim, meio que sem querer, acabou conseguindo engravidar, né? Mas ela tinha toda essa patologia e veio por dor pélvica, dor abdominal, e tinha ovário policístico. E mesmo não fosse o objetivo principal, ela conseguiu engravidar. Foi bem, bem interessante. Uhum. E eu vejo que alguns profissionais também trabalham com a indução de parto, né? Usa eletro para fazer indução de parto. Você já leu alguma referência sobre isso? Como que é? Eu já vi alguns estudos em ratos mostrando que ele tem um potencial de fazer a eletroacupuntura pode fazer duas coisas. Primeiro, ela pode aumentar os fenômenos de contração, né, como pontos ali G4, principalmente, ele é um ponto que demonstrou aumentar a contração para facilitar o parto. Pontos como o baço 6, ele se mostrou como um potencial dilatador do colo cervical do útero, né? E, aliás, eu acho que é aí que reside essa crença da provável contraindicação desse ponto durante a gestação, né? Porque dilatar o colo do útero durante a gestação não é interessante, mas no momento do parto pode ser útil. Aliás, é útil, né? Então, nessas duas frentes aí eu vejo que tem alguma fundamentação, né? De aumentar a contração e também de melhorar a dilatação. Principalmente com o ponto baço 6 ali, ele é um ponto bastante chave, muito relacionado ao nervo pudendo, e por isso ele pode ajudar no relaxamento do colo do útero. Exatamente. Uma outra coisa também que é bem importante, né? A eletroacupuntura ajuda bastante nos distúrbios emocionais. E a gente vê muito isso nas pacientes que estão tentando engravidar, né? Muita queixa de ansiedade, insônia, síndrome do pânico. Então, esses distúrbios emocionais também são beneficiados pela questão da eletroacupuntura, né?
Com certeza. Eu acho que o acupunturista, de maneira geral, associa muito a eletroacupuntura à dor, né? Mas a Pouco. eletroacupuntura tem um potencial de manejar diversas outras coisas, inclusive emocionais. Até uma indicação que eu uso bastante é usar, por exemplo, os pontos Intan com VG20. São pontos Aham. que até recomendo assim, para os profissionais façam e sintam. É muito agradável, dá uma sensação de relaxamento, dá uma esvaziada na cabeça, né? Então, fora isso, a gente consegue manejar outros pontos lá que são bastante indicados no tratamento de qualquer desordem emocional, né? Então, ele pode ser É. usado com essa perspectiva de estimulação de áreas ali, ou então pensando com os estímulos de tonificação, dispersão de acupontos, né? E aí potencializando isso de maneira bem intensa. É verdade. Eu sempre uso no tratamento, né, esses pontos, principalmente VG20 com o Intang e o VB13 também, aqui, né? VB13 e Ah, o VG24. Benshen, sim, com certeza, são excelentes pontos. Eu utilizo esses, né, de acordo com a queixa da paciente, mais os pontos para trabalhar a questão da fertilidade, que a gente sabe que está tudo interligado, né? A gente vai de encontro com aquela que nós conversamos, né, de que não dá para tratar só um aspecto e esquecer do restante, lembrando que a pessoa é toda integrada com É, diversos aspectos, né, e não é somente um útero a ser nutrido, né, alguma coisa assim, melhorar a reserva ovariana, sendo que a mente não está legal, as emoções não vão bem, né. sim, sim, né? A gente sempre fala que a mente tem que estar conectada com o útero para que ocorra a gestação, e isso faz total sentido na questão do emocional estar totalmente, né, abalado. Às vezes o paciente tem síndrome do pânico, enfim, aí tem a anovulação, porque bloqueia o fluxo do sangue e tudo mais. Então tá muito ligado, né? Com certeza. Temos que estar atento a isso, não somente dor, né. É verdade. Teve uma pergunta aqui que passou, eu anotei. A pessoa perguntou se pode ser utilizado em crianças. Qual seria a indicação da eletro em crianças? Bom, primeiramente, quando não usarem crianças, né? Você não pode não recomendo usar a eletroacupuntura em pacientes epilépticos instáveis, né? Então, uma criança com esse perfil não recomendaria. Tem que ser uma criança em uma idade suficiente, que ela tenha uma compreensão do estímulo, para que ela diga se aquilo é desconfortável ou não para ela. Uma criança pequena, às vezes, muito pequena, que sem uma boa compreensão, às vezes o mínimo estímulo ela pode interpretar como dor e isso deixar a criança nervosa, agitada, chorando, enfim, inviabilizar o seu tratamento. Então tem que ser uma criança que entenda o contexto terapêutico, É, né, e o que ela está recebendo ali. De verdade. preferência que não tenham falado e que não fale para ela que ela vai receber um choquinho. E, tipo, também a questão de agulha. Eu atendo criança e crianças, se você falar que vai colocar agulha, elas já nem querem. Às vezes a gente pode até utilizar o eletrodo de superfície. Em alguns casos eu utilizo o Ah, eletrodo, né? os eletrodos transcutâneos acabam sendo uma alternativa muito eficiente nesses casos, como um potencial substituto às agulhas, né? Uhum. Certeza que alguém deve estar querendo perguntar aí, eletrodo é igual a agulha? Não, não é, né? O eletrodo, ele É, é inferior ao estímulo da agulha, mas entre não fazer nada e fazer o eletrodo, é melhor fazer o eletrodo. É uma é, boa alternativa, né? sim. O único problema que eu vejo na questão da eletro na criança, que eu atendo criança, é que elas não param por 10, 15 minutos ali para ficar deitada. Então, nesses Exatamente. casos, né, eu acabo optando pelo laser, que é uma técnica que é mais rápida, e aí eu coloco a agulha Ting, faço o laser e já tiro logo. E aí a Isso. criança, ela aceita melhor do que ficar um tempo ali, tipo 10 minutos deitada, ela não fica. Sim, sim, sim. Com certeza o laser acaba sendo uma boa alternativa, né? Quando bem dosado, bem mensurado, a criança responde muito bem ao laser aí nos pontos corretos. É verdade. Teve uma outra pergunta que passou que era na endometriose. Você prefere utilizar mais a questão do eletro, né? Ou a laser? Eu acho que um não anula o outro, né? Uhum. Eu tenho um sequencial terapêutico que varia como é que o paciente se apresenta. Então vamos pensar numa mesma paciente aqui. Um dia ela tem muita dor. Se ela chegar para mim com muita dor,
qual será a minha terapêutica? Minha terapêutica, quando ela tem uma dor muito extrema, quando ela está muito sensível, eu acabo usando, por exemplo, um laser. Porque o laser, neste contexto, ele é menos agressivo, agressivo entre aspas, né? A eletroacupuntura, por ser muito potente, a gente deve cuidar em pacientes que são muito sensíveis, né? Então, por exemplo, uma fibromialgia, por exemplo, a gente sabe que a eletro pode não ir bem, porque é um recurso muito intenso para essa pessoa. Então, para uma pessoa que já está muito sensível, você jogar um estímulo muito intenso, isso pode ser brutal, pode ser agravar, deixar a pessoa mais sensível, então eu opto pelo laser. Se é uma dor mais branda, a pessoa não está numa crise, por exemplo, e aí eu vou optar pela eletroacupuntura, até para fazer as modulações autonômicas que eu gosto de fazer daí com a eletroacupuntura. Sempre variando o perfil do atendimento conforme o paciente está se apresentando no dia. Teve uma pergunta aqui, o eletrodo pode substituir o laser no tratamento de crianças? Poder pode, né? Mas eu acho que em alguns aspectos o laser vai ser mais potente. A gente tem limitação com o laser, por exemplo, de não irradiar nas regiões de epífises, né? Os pontos das extremidades dos ossos. Daí, nesse caso, você poderia optar pelo eletrodo ali de eletroacupuntura. Fora isso, eu acho que teria que observar caso a caso o que seria melhor ou não. Exatamente. Teve uma pergunta ali acima que era perguntando quais os pontos que a gente utiliza na fertilidade. Eu acho que essa pergunta é bem ampla, né? Até porque cada paciente... Pega a apostila da Érica, mostra a apostila do curso da Érica. Exato. Cada Uma bíblia. paciente a gente tem que avaliar, né? Então, assim, envolve ciclo, fase, se tem endometriose, se tem baixa reserva ovariana, tem um monte de coisa que tem que avaliar. Então, é bem difícil de dizer exatamente quais pontos, né? Até porque a gente vai trocando a cada sessão. Então, eu recomendo o curso da Érica, né? Então, é um curso bem completo que dá pra gente saber inúmeras combinações de pontos, né? E tratar o paciente de acordo com a síndrome que ele tiver. Eu estou de acordo com isso, assino embaixo, né? Mas só para não deixar a nossa ouvinte aí sem uma resposta, a acupuntura neuroanatômica, né, a neurofisiológica, ela não vai variar muito condutas, né? Mas você pode partir para vias neuroanatômicas, por exemplo, com baço 6 e F3, por exemplo, e estômago 27 e 28, você vai estimular autonomicamente aquela região. É claro que isso seria extremamente genérico, e que o ideal seria a gente ter uma conduta bastante personalizada, né? Mas se eu fosse dar uma receitinha, tentar dar um protocolo, assim, sob uma perspectiva diferente da acupuntura tradicional, aí realmente seria uma indicação. Isso mesmo. É só assim também, a gente tem, né, vários artigos no PubMed, então dá para você ter uma noção básica dos pontos que são mais utilizados ali, né, para melhorar a questão, né, da fertilidade em si. Só que aí nos artigos, né, eles pegam os pontos e tratam todo mundo com aqueles pontos. Já no tratamento Sim. com a medicina chinesa em si, com a visão da técnica integral, a gente pode utilizar daqueles pontos mais os pontos das síndromes do paciente. Então, já é um direcionamento, né? Exatamente, é um grande diferencial. Acho que personalizar a conduta aumenta muito o sucesso clínico, sem dúvidas. Teve uma pergunta ali, a eletroacupuntura, ela cura a endometriose? Eu acredito que não. A gente ajuda a manejar, mas eu acho que para a gente falar em cura, a gente tem que falar de muitos aspectos da vida da pessoa. Não depende só de nós, né? É isso que eu quero dizer, né? Tem questões genéticas, fatores ambientais, alimentação, enfim. Tudo isso vai interferir positivo ou negativamente em um tratamento. A gente só vai mostrar o caminho para o corpo. Exatamente. É o que eu falo. Eu tenho muitas pacientes com endometriose que a gente consegue controlar, né? Com acupuntura, eletro, e a mudança da alimentação é essencial, porque a gente sabe que tem muitos alimentos que são inflamatórios.
Então, acaba Exato. piorando a questão da endometriose. Tem a questão também das ervas chinesas que vão tonificar ali o canal que está em deficiência, ou vai, né, resolver a questão da fleuma, que na medicina chinesa está muito ligada à endometriose. Então, é um conjunto de técnicas e hábitos que vão, né, fazer que o paciente consiga conviver com endometriose, mas de uma forma branda, né? Tem muitas pacientes que Exatamente. têm endometriose e que já não tem dor, né? Já consegue engravidar e tudo mais controlado, né? Então, acho que essa mudança aí toda tem que partir da paciente também, né? A gente é só o carreador ali, a paciente tem que tomar ação. Exatamente. Eu faço um paralelo desse tipo de resposta com obesidade também, né? A pessoa quer emagrecer, a eletroacupuntura pode estimular muita coisa que ajuda a emagrecer, até reduzir medida ali numa questão mais estética, mas se ela vem e faz o tratamento ali, não faz a parte dela, não se alimenta adequadamente, é óbvio que não vai dar certo o tratamento. Daí a falha não foi da eletroacupuntura ou até mesmo do profissional, e sim da pessoa que não fez a parte dela, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui que é sobre a questão de investir em equipamentos, né? Pelo que eu vi, a pessoa ela está começando agora. O que você considera válido? Assim, eu vejo que muitos colegas perguntam sobre a questão, devo investir no laser ou investir na questão do eletro? Qual que você recomenda a princípio para quem está começando agora? Essa é difícil, hein? O que eu pondero? Eu entendo que são investimentos altos e que, de maneira geral, o acupunturista ele não tem muito um perfil de investimento em equipamentos. Eu sou Aham, fisioterapeuta de formação, na fisioterapia a gente já está acostumado a comprar muito equipamento. Um dentista, a mesma coisa, um esteticista, a mesma coisa, né? Então, normalmente, o fato de ter que investir em máquinas, às vezes, assusta o acupunturista. Por isso que a gente vê que, às vezes, muitas pessoas acabam não usando, né? Então, e assim, entre eletro e laser é até difícil dizer. Eletro tem quase todo mundo usa hoje. Laser pouca gente usa porque o laser custa um pouco mais. Então, tem ali uma oportunidade, né? Se tem pouca pessoa, você pode se diferenciar já usando um laser. Mas, por outro lado, deixar de ter um eletro, às vezes você está deixando de ter algo que o teu concorrente está oferecendo. é, E acho que eu vi a pergunta da colega ali, quando investir também, né? aham. Eu acho que faz parte ali do kit básico de iniciar o consultório, ter um equipamento de eletroacupuntura, né? Eu acho que é bem importante ter pelo menos isso aí no teu consultório. É. Assim, a minha experiência foi quando eu ainda estava na pós, terminando a pós, que eu fiz o teu curso, eu investi primeiro no eletro, porque era o que eu precisava na clínica, porque era uma clínica que atendia muita dor. Então, né, a minha cabeça era tipo, eletro vai me ajudar na dor, e eu investi no eletro para depois investir no laser. Então, assim, tem que ver a questão financeira e a questão do público também, né? Ver qual que é a região. Às vezes, por exemplo, na cidade que eu trabalhava era uma cidade muito pequena. Então, para eu ter um laser lá, não valeria a pena, porque a minha consulta era muito abaixo e eu não ia ter um retorno tão bom. Então, eu acabei investindo no Sim, eletro. sim, com certeza. Mas uma reflexão que eu sempre convido o pessoal a fazer é, quando a gente fala em investimento, né, de investimento profissional aí, seja num curso, num equipamento, até mesmo na estrutura da tua clínica, a ideia, eu acho que o pilar central de tudo isso é não pense quantos tratamentos eu vou ter que fazer para pagar esse investimento, e sim quantas pessoas vão te procurar por você ter esse investimento, né? Então, se você pega, e a conta que eu recomendo as pessoas a realizarem pega esse dinheiro, faça uma conta, quanto que esse dinheiro rende ali numa poupança da vida, né? Eu não sou nenhum economista, não entendo de economia, mas é essa conta que eu sempre fiz. Bom, na poupança esse dinheiro do aparelho ali vai render tanto por mês. Agora, se você fizer uma consulta por conta do equipamento que você tem, você já pagou o aparelho muito mais que a poupança. Então, vale a pena investir. Eu acho que isso é algo que eu tenho muito claro na minha cabeça e por isso que eu não paro também de estudar, de fazer curso, de adquirir tecnologia, porque isso volta a todo momento. Sempre Então volta, tem que né? investir. E os pacientes, eles reconhecem, né?
quando a gente está se especializando, quando tem aparelhos diferentes, quando tem, né, técnicas mais Claro. avançadas, tudo isso é um diferencial que a gente pode oferecer para o paciente e o paciente vai estar sempre lembrando, né? Então é bom. E o que eu costumo dizer também é que, né, deixar a dica para o pessoal que a gente tem muito bom acupunturista no mercado. Muitas pessoas acham que qualidade é um diferencial. Né? A gente sabe que qualidade é obrigação, todo mundo tem que ser bom. E tem muito bom profissional no mercado. Né? Então, o que é que a gente faz diferente que traz esse profissional, o paciente, para nós? Então, aqui na minha cidade, fiquei uma pessoa mais conhecida por trabalhar com esses recursos da forma que eu trabalho. Então, é como se fosse meu tempero ali do tratamento, é o jeito que eu trabalho, né? É o que eu recomendo para o pessoal. Exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre a questão cuidados com o aparelho. Você tem alguma dica? Acho que assim, falar em eletroacupuntura, os cabos, né? Colocar, se possível, numa mesinha auxiliar com suporte de cabos para conservá-los, porque senão os cabos gastam muito. E fazer a revisão preventiva aí do fabricante. Tem que dar uma olhadinha no manual, pois isso varia um pouco de fabricante para fabricante. Normalmente, a cada um ano, o ideal seria mandar o equipamento para a fábrica para fazer uma calibração ou uma aferição para ver se está tudo certinho. E assim você roda o ano aí com bastante tranquilidade e precisão nos tratamentos. Exatamente. Então, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Então, gente, se vocês tiverem algumas dúvidas, coloca aqui embaixo que a gente vai responder. Agora eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre o seu curso aí, a sua nova modalidade online, né? Eu acho que muita gente ainda não sabe dessa novidade. Então, conta pra gente aí como que vai ser a sua próxima turma, com transmissão ao vivo, uma oportunidade aí para quem está em casa. Pois é, né? Temos que fazer aí do limão uma limonada. Eu tinha uma turma em São Paulo para os dias 4 e 5 de abril, né? Turma lotada aí com muitos alunos, como sempre acontece em São Paulo, e infelizmente, dada a situação global, esse curso acabou sendo cancelado aí de forma presencial. E aí muitos alunos, a pedido de alguns alunos e até a própria estrutura que a gente tem, possibilitou a criação deste curso através de uma transmissão. Então, com isso a gente até conseguiu ali, já temos a nossa turminha e abrimos para outras pessoas que queiram participar desse curso que será transmitido ao vivo. Eu trouxe o meu estúdio aqui para casa, com os equipamentos de transmissão, tudo bonitinho. Fiz um teste esses dias, dando uma palestra para professores lá no Zoom, e rolou incrivelmente bem, iluminação, tudo. A Kelly, minha esposa, que é quem eu estou usando o perfil agora, vai ser a minha paciente, onde eu vou fazer muitas demonstrações. E agora vamos lá, né, dessa nova modalidade, ver como é que isso ocorre, adequando aí mais curso de tecnologia em acupuntura, transmitindo tecnologicamente. Nada melhor, né? Caiu como uma luva, né? Vai ser transmitido aí no digital, aproveitando, né, a inovação e a tecnologia para colocar o povo aí para estudar. É isso aí, vamos usar o que cada plataforma tem de melhor, né? O bom desse mecanismo online aí é que a gente tem umas lentes de câmeras aqui que ajudam por exemplo, eu consigo capturar um procedimento que eu estou realizando com muita clareza, muita nitidez. O que muitas vezes em aula acaba sendo muito difícil, porque os alunos, quando eu vou fazer uma demonstração, os alunos se aglomeram ao redor, e aí um não consegue ver, ficam trocentos celulares filmando a prática, e aí a pessoa fica de compartilhar o vídeo no grupo do WhatsApp e não compartilha. Então agora eu vou filmar o procedimento, vai estar em alta definição, depois eu vou disponibilizar para o pessoal. Então acho que estão abrindo aí novas possibilidades, né, da gente usar esses cursos agora, né, principalmente, né, com a necessidade de criar uma nova modalidade de curso transmitido ao vivo. Exatamente. E eu vejo assim, como um ponto muito positivo, eu que já sou fã de fazer curso online, é a gente poder estar ali realmente prestando atenção sem precisar anotar, já que depois você vai disponibilizar esse material para a pessoa ver e tudo mais.
Sim, sim, com certeza. Tem suas vantagens, né? Poder ver e rever o curso. Exatamente. E sobre a questão do suporte também, eu vi que você vai dar um suporte após acabar, né? Ah, sim, né? Foi nessa proposta, o evento vai ocorrer nos mesmos dias e horários, mas depois eu vou me encontrar online de novo com as pessoas para ver como é que elas assimilaram 15 dias depois do evento e depois de 30 dias depois do evento, para a gente resolver dúvidas e ajudar o pessoal a poder executar esses recursos aí com bastante tranquilidade, né? Claro, né, até como acontece já no presencial, deixo meu e-mail à disposição para dúvidas sempre aí para o pessoal. Uhum. Que elas vão surgindo normalmente depois do curso, né? Sim, sim. Gente, o Fábio tá no perfil da esposa dele, porque o celular teve um problema, mas o Instagram dele é Fábio B. Ataíde, né? É isso, acho que eu vou tentar escrever aqui. Fábio B. Ataíde. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar direct para mim, que eu respondo, tá? Eu envio o contato dele, se precisar. E tem muita gente perguntando quando que vai ser essa transmissão, quando vai ser o curso. Fala aí sobre as inscrições, quais são os dias e qual o dia que vai realizar essa aula ao vivo. O curso vai ser nos dias 4 e 5 de abril, sábado e domingo da semana que vem. Uhum. Eu estou aceitando as inscrições até o dia 30, né? Então já estamos perto do deadline aí. Qualquer coisa me manda um direct, aí eu mando os nortes para quem tiver interesse em conhecer o programa do curso, né, e tudo mais. E aí eu informo os valores. Exatamente. Gente, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, coloca aqui embaixo. A gente vai só dar um resumo aqui para quem acabou de entrar, né? Que a gente está falando sobre a eletroacupuntura na saúde reprodutiva. O Fábio falou sobre a questão da eletro, né, na dor, da endometriose, na questão de melhorar, né, a fertilidade, a questão do ovário policístico, da enxaqueca. Tudo isso a gente consegue ter um resultado muito bom com a eletroacupuntura. Uma coisa que até eu tenho curiosidade de saber, assim, como é que os... Ui, estou subindo aqui. Queria saber como é que o pessoal está praticando, assim, se vocês já conhecem os mecanismos neurobiológicos da acupuntura nesse tipo de contexto, ou se utilizam somente a acupuntura tradicional, né? Eu acho que é bem importante a gente conhecer, quando a gente faz um tratamento, o mecanismo por trás disso. Por que é que funciona, né? Eu levei muito tempo até entender esses mecanismos que eu explanei anteriormente, do sistema nervoso autonômico, né? Quando a gente estimula lá um segmento, como por exemplo o baço 6 e o F3, a gente vai ter o chamado reflexo somato-visceral. E é esse reflexo somato-visceral que dá boa parte dos efeitos sistêmicos que a gente conhece da acupuntura, né? Como, por exemplo, melhorar a circulação para útero e ovário. Sim. Ou ainda, eu posso estimular uma suprarrenal, posso estimular o bom funcionamento do estômago, enfim. Então, eu acho que é uma via muito interessante da gente conhecer e até para explicar para os pacientes um pouco do funcionamento, né, da acupuntura. Algo que deu certo muito na minha prática clínica é eu explicar o que eu estou fazendo para o meu paciente. Partindo da premissa que o meu paciente ele é um ocidental, que não vive a cultura oriental, às vezes falar para ele sobre Qi, Shui, Jin Ye, enfim, todas essas questões acaba soando um pouco estranho demais, né? Então, quando a gente traz nomenclaturas e coisas que são mais palpáveis para a realidade, a gente observa que a adesão terapêutica melhora muito, né? Então, com isso, a gente consegue, inclusive, ter melhores resultados clínicos com o paciente vindo mais e acreditando e confiando mais no nosso trabalho. Exato. E hoje eu estava até lendo um trabalho que falava sobre a eletroacupuntura inibindo a percepção da dor em pacientes com endometriose, né? E liberam a endorfina, e a endorfina está bem direto, né, ligada com a função reprodutiva e também melhora a questão do LH, FSH, estradiol que está alterado na endometriose, né? Então tem também essa atuação no eixo endócrino ali. A gente vê muito claramente também, por exemplo, as baixas frequências de eletroacupuntura liberam lá as encefalinas,
As encefalinas, elas trabalham muito com a transmissão de informações entre órgãos, por exemplo, né? A gente consegue fazer com a eletroacupuntura a liberação e a produção até de serotonina, né? Mas daí a gente volta até na questão lá da alimentação. Vale a pena estimular a serotonina numa pessoa que não se alimenta bem? Qual é a qualidade dessa serotonina, né? E ainda assim, eu posso usar serotonina num contexto emocional, mas posso usar num contexto, por exemplo, de dores pélvicas ou de dores abdominais, que a serotonina participa da via descendente inibitória, e aí se a gente não tem boa qualidade, né, e não necessariamente quantidade de serotonina, o paciente vai ter dor, além de problemas emocionais. Exatamente. E a questão que eu vejo, assim, essa combinação da frequência, né, 2 com 15, é uma das frequências que são mais utilizadas, principalmente na questão da saúde reprodutiva. Exatamente. Isso vem de uma pesquisa do Dr. Jishen Han, que é um neurocientista que pesquisa acupuntura. Ele observou que a frequência de 2 Hz libera encefalinas, 100 Hz, por exemplo, libera dinorfinas. Mas quando eu faço a estimulação de 15 Hz, a gente tem a liberação simultânea de encefalinas e de dinorfinas, como se fosse usar as duas frequências alternadamente. No entanto, isso se mostrou um pouco mais útil para quando a gente está fazendo manejo de órgãos, para usar essa encefalina que eu havia falado anteriormente, que está relacionada à frequência baixa, né, a gente vai potencializar o efeito dela quando combina com 15 Hz. E por isso que isso vale não só para melhorar a função orgânica ali, de útero, ovário, por exemplo, como também de dor. Então é uma excelente combinação e meio coringa, assim, ela serve para diversos contextos da eletroacupuntura na saúde reprodutiva. Sim, que aí você consegue, né, ter também na questão da dor, você tem, né, o alívio da dor crônica e dor aguda, né, quando você coloca as duas frequências. Sim, daí a gente pode já pular para o espectro de ondas mistas de 2 com 100, né, então consigo com uma única frequência, já que a frequência alta ela é um pouco mais indicada para dor aguda, a frequência baixa um pouco mais para dor crônica, mas se eu usar as duas combinadamente, eu consigo manejar bem os dois tipos de dor, né? Já que a frequência baixa ele promove uma analgesia de longa duração, e a frequência alta promove uma analgesia muito forte, porém com duração breve. Então é por isso que a gente comumente usa em protocolos gerais de dor, mesmo aguda ou crônica, uma mista de 2 Hz com 100, por exemplo. Isso mesmo. Tem algumas pessoas pedindo aqui o teu e-mail para eu ter mais informações em Portugal. Em Portugal, quem organiza o meu curso é a Luizete Miranda, mas eu vou deixar aqui, vou escrever o meu e-mail, fabioataide, De repente ela pode fazer na turma ao vivo, É uma boa saída também. Para quem está vendo aí, o meu celular deu problema. Esse é o perfil da minha esposa. Evidentemente, eu não sou essa loira da foto que aparece aqui. E se tiver dúvidas, pode mandar no perfil da Kelly. Ela passa o meu perfil para vocês também, que é @FabioBAtaide. Isso mesmo. Se vocês tiverem mais dúvida também, pode me enviar. E quem quiser saber um pouquinho mais assim sobre a acupuntura, só assim de um panorama mais básico, eu tenho, né, um e-book que eu fiz o ano passado que fala um pouquinho sobre a eletro. Muito bom. Né? Então, quem quiser me envia um direct, é gratuito, eu envio o link, vocês baixam o e-book. E aí depois, se vocês quiserem aprofundar mais, né, o curso do Fábio vai ter uma sessão online aí semana que vem. Então, é uma excelente oportunidade aí para a gente poder se especializar, aproveitar o tempo, né, ocioso, que eu vejo que muita gente falava assim, eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para produzir isso. Então, agora o tempo não é o problema, né? Então, a gente sabe Acabou a desculpa, o tempo está sobrando. Exatamente, exatamente. Então, agora a gente tem tempo à vontade. Eu acho que dá para a gente estudar bastante aí e se especializar. Teve uma pergunta ali que era sobre a questão do aparelho. Se você também ensina os parâmetros do Sicuro ou só do NKL? Excelente pergunta. Recebo ela com frequência. A resposta é a seguinte: o meu curso ele não trata de equipamentos, é sobre a técnica. Né? Eu trabalho eletroacupuntura e laser acupuntura.
Eu uso no meu curso, nas práticas demonstrativas, e tenho à disposição dos alunos o equipamento da NKL, especificamente o L608, por quê? Porque esse é o único equipamento que me permite trabalhar com todos os parâmetros mais avançados da eletroacupuntura. Existem no mercado outros equipamentos mais simples, que não manejam, por exemplo, polaridade, largura de pulso, mas, conceitualmente, os outros parâmetros são iguais, como frequência, a lógica de frequência é a mesma. A questão é que no meu curso, como eu ensino tudo que é manejável na eletroacupuntura, eu hoje aqui no Brasil especificamente, eu tenho um equipamento só que me permite isso. Lá na Europa eu tenho outras opções quando eu trabalho lá, como o Ito, enfim, outras marcas que dão opções de mudanças e manejo para ter um melhor resultado terapêutico. Então o curso, ele teoricamente abrange todos os tipos de equipamentos. Se o seu equipamento é mais simples, você vai ter que ter uma conduta mais simples. Se você tem um aparelho mais completo, você vai ter uma conduta mais completa também. Exatamente, exatamente. Gente, o link depois vocês me enviam um direct, que eu envio o link do e-book que está aparecendo aqui, mas eu não consigo enviar o link agora, tá? Mas aí depois que acabar a live, vocês podem me enviar um direct que eu envio o link, tá? É bem fácil de baixar, tranquilo.